5 razões pelas quais você, investidor, também deveria aprender a programar em Python. Meu nome é Vitor Gomes, um dos criadores da Trading com Dados, e a nossa missão é unir estatística, programação e ciência de dados ao mercado financeiro e mostrar como dessa forma você pode tomar melhores decisões de investimento. Antes da gente começar o nosso vídeo, queria pedir para você se inscrever no nosso canal, se não é inscrito ainda, e deixar o like aqui nesse vídeo, porque isso é muito importante para o crescimento do nosso canal. Uma das perguntas que nós mais recebemos, né, de investidores individuais, de pessoas físicas que investem já há um tempo ou estão começando a investir agora, é: por que eu devo aprender programação? Né? Por que isso é um diferencial na hora de investir? Pensando nisso, nós criamos esse vídeo aqui, onde vamos apresentar as 5 principais razões que fazem a diferença na hora de investir. A primeira razão que eu queria apresentar para vocês é a de obtenção de dados. Então, utilizando o Python, a gente consegue obter dados de diferentes lugares e para diferentes ativos. Por exemplo, a gente obter dados do Yahoo Finance, ao mesmo tempo do Investing.com, que é um site bastante conhecido, e de outras fontes, talvez mais famosas, né, no mundo dos traders, o MetaTrader. Dentro do mundo das criptomoedas, a gente obter dados de exchanges como a Binance, como a Poloniex, dentre outras, dados aí de ativos como ações, fundos imobiliários, BDRs, ETFs, renda fixa, derivativos. Então, realmente tem muita coisa disponível. Uma vez que você obtém esses dados de diferentes fontes, a gente vai para a segunda grande vantagem, que é a de analisar esses dados. Então, o Python, ele tem bibliotecas que facilitam muito a nossa vida. Citar, por exemplo, a biblioteca Pandas, né? Uma das bibliotecas mais famosas, mais conhecidas do Python. Então, depois de obter esses dados, você pode tratar esses dados, manipulá-los e pode analisá-los. Então, imagina que você tem algum questionamento, alguma dúvida com relação a algum investimento, algum ativo, e você pergunta, por exemplo, eu queria saber quais ativos tiveram maior volume em um determinado período, em uma determinada classe de ativos, ou até em um determinado horário do pregão, né? Você tem dados de diferentes tipos de ativos, então você pode juntar esses dados e analisar ali no mesmo gráfico, no mesmo plot de correlação, por exemplo. A terceira grande vantagem que nós vemos aqui é a do gerenciamento do risco. A partir do momento em que você obtém todos esses dados, analisa diferentes ativos de fontes diferentes, né, e ativos de tipos diferentes, você consegue utilizar ferramentas de risco, ferramentas estatísticas, para primeiro entender o nível de risco da sua carteira, né, o nível de volatilidade histórica que a sua carteira está exposta, e com isso se preparar melhor, né, com relação ao comportamento de volatilidade daqueles ativos. Então, análises, por exemplo, como janela de volatilidade. Você pode fazer uma matriz de risco-retorno para entender, né, dado o retorno dos ativos, qual que é a volatilidade diária média que eles têm, análises mais ou menos assim. E você pode até ir para análises um pouco mais aprofundadas, utilizando modelos para gerenciar o seu risco. A quarta grande vantagem que nós vemos aqui, você consegue testar as suas estratégias. Imagina que você desenvolveu uma estratégia, pensou em algo que mescla análise técnica com análise fundamentalista. Vocês concordam comigo que testar isso, talvez nas ferramentas tradicionais e meios tradicionais, em softwares que já existem no mercado, é meio complicado, porque muitas vezes eles nem vão dar suporte a isso, né? Muitas vezes eles vão ficar limitados à análise técnica. O Python, ele é perfeito para isso. Ele tem bibliotecas prontas para fazer backtesting, como a gente chama, né? Backtesting é justamente a expressão que a gente usa no mercado financeiro para testar essas estratégias, né? O desempenho que elas teriam tido no passado. Então, você pode mesclar algo como uma regra de análise técnica e, ao mesmo tempo, você quer trazer, talvez, alguma regra baseada em análise fundamentalista, né? Você está esperando um determinado valor de PL, de EBITDA que a empresa alcance, né? Você pode, então, colocar essas regras, programar essas regras para ver historicamente quando isso aconteceu e ver se no passado essas suas regras de fato teriam tido uma performance positiva. A quinta grande vantagem, né, é a automatização de tudo isso. Então imagina, você passou por todo esse processo, desde a obtenção dos dados, a análise, você testou possíveis estratégias e viu que elas teriam tido um bom desempenho passado. Você vai buscar automatizar isso, né? Então você vai colocar essas regras de tal forma que elas gerem um sinal de trading. Então o seu algoritmo ele deve ficar
lendo o mercado continuamente, e quando esse algoritmo verificar no mercado que as regras estão de fato existentes, né, que as regras estão válidas, você vai lá e dispara uma ordem para comprar ou vender de acordo com o que você quer. Aqui não tem uma restrição se você quer fazer uma operação no intraday, se você quer fazer uma operação talvez no médio e longo prazo, você consegue ainda, então, mandar essas suas ordens. Então, percebam que nós estamos falando aqui de um processo do início ao fim. E cada vez mais vamos trazer exemplos, né, em situações reais de como essas técnicas podem ajudar você, investidor, a tomar melhores decisões que não, né? Talvez automatizar algum processo, automatizar alguma rotina, para de fato, né, melhorar os seus investimentos. Beleza, pessoal? Até o próximo vídeo. Grande abraço.